Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma aula sobre inscrição e circunscrição de sólidos. Essa aula tem o intuito de mostrar algumas figuras geométricas tridimensionais, umas dentro das outras. Inscrição indica isso, uma figura dentro, enquanto que outra circunscreve a que está dentro. Neste caso, por exemplo, nós temos uma esfera inscrita no cubo. Podemos dizer também que o cubo circunscreve a esfera. Mas, no geral, aqui os enunciados serão todos inscritos em alguma coisa. Nesse caso aqui, nós temos um cubo cujas arestas valem A. Todos os lados deste cubo valem A. E neste cubo, perceba que foi construído aqui uma reta que segmenta exatamente no meio esse cubo. E este segmento que define um plano é como se fosse uma fatia que nós vamos recortar, e aqui seria esta visualização daquele plano esse que contém a esfera e o centro dela. Portanto, esta visualização aqui abaixo se refere àquele plano que corta a esfera exatamente no meio. Perceba que o raio da esfera se encontra exatamente aqui, entre o centro e a extremidade inferior, da mesma forma como aqui está no desenho. E que toda esta aresta lateral do nosso cubo também se encontra aqui. A partir dessas observações em plano, nós podemos concluir que dois raios equivalem à aresta, por isso o raio dessa esfera é equivalente à aresta sobre 2. Conclusão essa que pode nos facilitar alguns cálculos. Segunda figura, o cubo inscrito na esfera. Nós temos aqui uma esfera, e que Deus nos perdoe, mas isto é uma esfera. E aqui dentro dela, inscrito, nós temos um cubo. Portanto, a esfera circunscreve o cubo. Nosso cubo tem arestas valendo A. E perceba que aqui eu vou definir estes 4 pontos, A, B, C e D. Onde de A até B nós temos a diagonal do quadrado. Da mesma forma, de B até C nós temos a diagonal desta base do quadrado. Nós sabemos que a diagonal é sempre o lado raiz de 2. E que este segmento é justamente a aresta do nosso cubo. Perceba que nesta confecção nós conseguimos recortar da esfera este retângulo que está bem no centro, tanto no centro do nosso cubo, quanto também no centro da nossa esfera. Ao transcrever essa visualização para baixo, nós temos em plano este segmento ABCD, em que ele é um retângulo confeccionado pelas diagonais superior e inferior e a aresta lateral A. Perceba que na diagonal deste retângulo passa o centro da esfera, como está aqui confeccionado, e que do centro até a extremidade da esfera nós temos o raio. A partir disso, observando o triângulo retângulo, nós podemos construir que a hipotenusa ao quadrado, 2r ao quadrado, é igual a a raiz de 2 ao quadrado, que é um dos catetos, mais a outra aresta ao quadrado. Efetuando os cálculos matemáticos, isolando o r, você deve chegar a esta conta, que o raio dessa esfera, que circunscreve o cubo, é igual a aresta raiz de 3 sobre 2. Informação essa que será útil nos exercícios. Vamos a mais algumas figuras. Agora, temos a esfera inscrita no cilindro. Uma esfera que está dentro de um cilindro, ou o cilindro que circunscreve a esfera. Tranquilamente podemos observar que o raio do cilindro se encontra aqui em cima, eu chamei de raiozinho, e que a esfera apresenta estes dois raios
que coincide com o segmento da altura do cilindro. Por isso, nós podemos dizer primeiramente que o raio da esfera coincide com o raio do cilindro, raiozinho igual a raiozão, e que a altura do cilindro é equivalente a 2 raios, ou equivalente ao diâmetro. Nós podemos até perceber que aqui nós temos o cilindro equilátero, toda vez que temos uma circunferência, uma esfera, inscrita no cilindro. Quarta figura, nós temos um cilindro inscrito na esfera, dentro agora da esfera, ou seja, a esfera circunscreve um cilindro. Nessa visualização, perceba que o nosso cilindro tem, novamente, raio Rzinho. Nós temos a altura do cilindro, e entre as extremidades da esfera, passando pelo centro, nós temos uma hipotenusa definida por 2 raios. Uma vez que esse triângulo é retângulo, nós podemos especificar essas 3 medidas, o raio da esfera, o raio do cilindro e a altura do cilindro, todas por meio deste teorema do Pitágoras. É importante ressaltar que aqui nós temos essas 3 incógnitas e que o texto precisa fornecer algumas informações para desenvolvermos. Portanto, basta sabermos que existe essa possibilidade desse triângulo retângulo. Agora, mais 2 figuras para terminar essa primeira parte da nossa aula. Um cilindro inscrito no cubo. Um cilindro que está dentro de um cubo. Também tranquilo. Nós temos a sua aresta do cubo valendo A. E perceba que por conta disso, já que o cubo tem todas as arestas equivalentes, nós podemos dizer que a altura do cilindro coincide com a aresta do cubo. Da mesma forma, nós temos 2 raios. E estes 2 raios definem um diâmetro. Esse diâmetro está totalmente paralelo à aresta aqui na frente do nosso cubo. Portanto, nós poderíamos dizer que 2 raios equivale à aresta, portanto, o raio é metade da aresta do nosso cubo. E por fim, 6ª figura, um cubo agora inscrito no cilindro. Um cubo inscrito no cilindro deve ser visualizado a partir da diagonal do nosso cubo. Perceba que os 2 raios aqui que definem o diâmetro coincidem justamente com a diagonal do quadrado que é definido aqui na parte superior. Como a diagonal do quadrado equivale a A raiz de 2, passando o 2 dividindo, nós chegamos a esta fórmula do raio do cilindro confeccionado nos parâmetros do nosso cubo. É a medida da aresta, raiz de 2 sobre 2. E como o cubo tem todas as suas arestas medindo A altura do nosso cilindro coincide novamente com a aresta do nosso cubo. Todas essas informações podem ser muito bem visualizadas com o desenho, não sendo necessário tanto a decorar, mas que uma vez visualizado, fica mais fácil já imaginar nos exercícios. Vamos para a nossa segunda etapa da nossa aula.